Os Passos para um Casamento Feliz. Autor César Augusto Oliveira. Capítulo 1. Desmistificando. Existe um ditado popular dos antigos que diz que o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Lógico que um ditado popular como esse muitas vezes é usado como uma maneira jocosa de se referir a uma pessoa que contraiu o matrimônio, mas será que esse ditado é totalmente errado? Quando o sujeito tem a chance de conquistar certa liberdade financeira ou ditar as suas próprias regras para a sua vida, acaba se juntando a alguém que, em tese, terá que dividir a sua individualidade pelo resto de sua vida. Costumo começar as minhas palestras dizendo que o casamento é algo que tinha todos os ingredientes para dar errado. Se formos analisar, veremos que as diferenças levam imensa vantagem sobre as semelhanças. Eu, por exemplo, venho de uma família de origem hispânica, extremamente matriarcal, onde até as vésperas de meu casamento, minha mãe fazia o meu prato na hora das refeições. Minha esposa, ao contrário, vem de origem síria, onde os pais sempre foram comerciantes e os filhos tiveram uma criação muito mais independente do que a minha. Isso certamente nos trouxe alguns problemas no início do casamento. Levou um certo período para adaptação. Hoje temos muito mais informação do que nossos pais, nossos avós e bisavós. O entendimento é outro, os costumes mudaram e com isso os casamentos também. Fico imaginando que nossos antepassados não tinham nem ao menos ferramentas para tentar melhorar o desempenho de um relacionamento familiar. Muitas vezes a figura do pai era tida como o senhor da casa. Ele era o todo-poderoso, tinha uma figura austera de pulso firme e rigorosa com a família. A esposa e os filhos e filhas se colocavam como servos, como opiniões secundárias e se sujeitavam à figura do pai. Eram tratados como servos, estavam praticamente no mesmo patamar. A função do pai era deliberadamente trazer o sustento para a família, cuidar para que ela tivesse uma vida digna e não lhes faltasse nada, e a função do restante da família era servi-lo. Se o casal fosse infeliz, assim seria para sempre. Não havia um diálogo no sentido de tentar harmonizar as coisas. Algumas esposas sábias conseguiam fazer um meio de campo entre o pai e os filhos para que as coisas fossem mais fáceis, mesmo que isso lhe custasse a sua própria felicidade. Eu imagino que essa geração deva ter sofrido com os conflitos familiares de sua época. A igreja não se envolvia porque esse era o modelo familiar vigente. Os casamentos eram arranjados, acertados entre os pais e, por último, os noivos eram comunicados. Se gostassem um do outro, ótimo. Se não gostassem, teriam duas opções. Ou aprenderiam a se amar, ou viveriam assim mesmo. Mas a família vem subsistindo, atravessando os séculos, porque na sua essência, ela é um projeto que nasceu no coração de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 1 até o versículo 25, Deus vai ordenando e, através da sua palavra, as coisas vão acontecendo. Quando chega no versículo 26, ele diz: façamos o homem. E o versículo 28 diz: Deus os abençoou. A partir daquele momento, todos os casamentos que estavam por vir foram abençoados. Com isso, faz-me pensar que, por mais difícil que tenha sido a vida conjugal e familiar de nossos antepassados, eles também tinham a bênção de Deus e isso os sustentava juntos. Até aqui falamos das dificuldades dos casamentos mais antigos, mas não é nada difícil ouvirmos histórias do tipo: meus avós foram feitos um para o outro, ou então, meus pais tiveram um casamento feliz de muitos e muitos anos. Eu creio sim na bênção de Deus sobre o matrimônio, e creio que essa bênção não envelhece e continua viva ainda hoje. Na verdade, eu creio que nós, seres humanos, nascemos com um vazio na área sentimental que nos leva a tentar preencher esse vazio com a companhia de outro alguém.
Isso porque Deus, quando criou o homem, ele o criou para se relacionar com ele. Tanto que a Bíblia nos dá indícios de que o próprio Deus vinha andar pelo jardim do Éden com Adão na viração do dia. Gênesis capítulo 3, no verso 8. E quando Deus criou a mulher, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis capítulo 2, verso 18. Assim fica caracterizado que o homem e mulher foram criados para se relacionar primeiramente com Deus e também para se relacionar entre si. Mas essa busca do par perfeito não é uma tarefa fácil. Algumas pessoas têm a dificuldade de entender que Deus criou indivíduos com liberdade de desfrutar dos bônus e dos ônus de suas escolhas. Ou seja, o que acontece com os pais, avós, tios, não vai necessariamente acontecer com todos da família. Se os pais têm um casamento ruim, os filhos não precisam necessariamente seguir a mesma trilha. Todos nós temos em nossas mãos o poder da decisão, o poder da mudança. Filhos acabam nem se casando por acharem que não serão bons maridos ou então que não encontrarão esposas boas o suficiente para si. Assim se dá também com as filhas que não querem para si a vida de sofrimento que as mães sustentam por amor à família. Com isso, muitas dificuldades são enfrentadas na hora de se relacionar. Parte da culpa vem dos exemplos que assistem nos seus dia a dia e outra parte, e não de menor culpa, vem da falta de iniciativa e entendimento do poder de mudança que é colocado nas mãos de cada um. É sabido que na educação dos filhos valem mais os exemplos do que as palavras. Ou seja, quando se trata de educação, não adianta aquele ditado que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Os filhos têm como referência o que eles veem em seu ambiente de convívio. Um ambiente saudável, com relacionamentos saudáveis, tende a gerar indivíduos saudáveis e, consequentemente, seus relacionamentos também tendem a ser saudáveis. Muitos buscam o amor perfeito, outros alma gêmea, outros ainda a tampa da panela e fazem disso uma opção de vida que acaba atrapalhando a encontrar um relacionamento sadio, respeitoso e sólido. Temos que reconhecer que existem pessoas com gênio difícil. Difícil não, extremamente difícil. Mas mesmo estas têm como se acertarem um relacionamento estável, ter um bom casamento. O problema é que algumas pessoas não se dão o direito de tentar ser feliz com alguém. Outros ainda jogam a culpa no trabalho ou qualquer outra desculpa, mas a verdade é que o tempo passa e passa para todos nós e quando percebemos, deixamos muitas coisas para trás sem ao menos percebermos. Alguns em suas carências conhecem uma pessoa e não estabelecem critérios consigo mesmo. Mergulham de cabeça achando que aquele ou aquela que acaba de encontrar é mesmo o amor da vida. Acabam não notando que as diferenças e gostos e crenças e convicções não são as mesmas e isso se tornará um empecilho no decorrer do tempo e com isso se frustram, pois a pessoa não era tudo o que esperava. Saem desse relacionamento machucados e nem dão um certo tempo para que sarem as feridas e logo estão em outro. E decepção de novo. Depois mais outras e assim vai. Tais pessoas tendem a ver o casamento como um vilão, ou uma prisão, ou algo prejudicial com poucos atrativos. Outros ainda entram em um relacionamento com a expectativa de um mar de rosas, mas todos sabemos que a vida não é assim e tais pessoas acreditam tanto nesse mar de rosas que não têm força para lutar quando enfrentam um problema mais grave. Acham mais fácil simplesmente abandonar o barco do que encarar certas situações. Não apostam mais em seus relacionamentos, não fazem o investimento diário para mantê-lo vivo e quando a crise vem, simplesmente abrem mão. É muito comum conversarmos com casais que estão no seu segundo ou terceiro relacionamento. E se falarmos de filhos, então, ouvimos que existem filhos de ambas as partes e dos relacionamentos anteriores. O pior é que essas atitudes contribuem para a banalização dos casamentos.
Deus nos criou e, no projeto inicial dele, era para sermos felizes. Claro que a vida é cheia de surpresas, lutas, adversidades e nós aprendemos muito, enfrentamos e temos a capacidade intrínseca de superarmos tudo isso, mas a felicidade já vem no DNA dele que está em nós. Se nós não estamos desfrutando desta felicidade, algo está errado. Algo não está funcionando bem. Algo está tirando de nós uma característica do nosso próprio Criador. Algumas pessoas sofrem em seus relacionamentos porque não usam o poder de mudança. Esse poder nos dá a condição de fazer o que é certo ou errado e também nos dá a condição de nos contentarmos com um casamento meia-boca ou partirmos para uma mudança que faça realmente a diferença. Eu, em particular, sou um entusiasta de que sempre dá para melhorar, mas as mudanças que eu quero têm que partir de mim. Essa é a maior dificuldade para todos nós, porque nem sempre conseguimos entender ou fazer isso. Na verdade, esperamos isso dos outros. Eu quero mudança, eu preciso de mudança, mas espero que o meu cônjuge mude. Na verdade, com muitas pessoas com quem conversamos dizem exatamente isso. Mudança é algo que traz o novo. Mudança é caminhar para o incerto. Mudança causa medo, é por isso que nós esperamos os outros mudarem. Depois que começa a exigir uma pequena trilha no caminho, começa a ficar mais difícil, mas avançar para o novo é mais difícil. É um preço que nem sempre estamos dispostos a pagar. Para um casamento feliz, a primeira palavra de ordem é mudança. Capítulo 2. Nem o cinema conseguiu casar o super-homem com a Mulher Maravilha. Quando estamos namorando, acaba sendo muito comum termos uma opinião sobre nossa ou nosso namorado ou namorada. É comum, e principalmente quando somos mais jovens, desvalorizarmos ou até mesmo desprezarmos as opiniões e ou ideias de nossos pais ou demais familiares. No namoro parece que o mar de rosas está à nossa frente, e se o casal tem poucas brigas, então, aí sim que a opinião de um exerce grande influência sobre a vida do outro. Mas quando entramos no casamento, isso muda um pouco, porque as prioridades são outras. Agora, ambos têm que cuidar de um casamento, de uma casa, muitas vezes de um filho juntos. Isso demanda de abrir mão de muitas coisas das quais nós, uma vez solteiros, fazíamos sem nem ao menos perceber o grau da importância. Alguns conflitos surgem nessa hora e é onde o calo aperta. Temos que entender um princípio básico. Homens e mulheres são extremamente diferentes e, sendo assim, reagem de maneira diferente diante das mais diversas situações. De um modo geral, homens são extremamente racionais. Procuram resolver os seus problemas da forma mais rápida e prática possível. Se o problema for maior do que sua capacidade de resolução, o homem vai se calar e pensar incessantemente nesse problema, buscando uma solução. Normalmente o homem não quer ser ajudado, ele quer resolver. Isso é algo que já vem de fábrica, raras são as exceções. A tendência natural é o homem ficar quieto e pensar na resolução do problema, seja ele em casa, no casamento ou no trabalho. Muitas vezes as mulheres não conseguem entender essa temática masculina. Tentam de todo modo e muitas vezes a todo instante entrar nesse mundo solitário onde o marido está buscando uma solução para aquele determinado problema. É quase desnecessário citarmos aqui que isso causa diversos outros problemas. Não seria mais fácil se ele conversasse comigo e me contasse o que está acontecendo? Será que eu não poderia ajudar a resolver? Elas podem pensar. Mas temos que entender que o homem nessa hora está desenvolvendo um instinto dos mais primitivos, o de ser homem e com isso ser extremamente racional, por mais que aos olhos de quem está de fora não pareça. Por outro lado, a mulher é extremamente emocional. Os problemas do dia a dia a atingem em cheio.
É natural vermos uma mulher conversando sobre diversos assuntos ao mesmo tempo e ainda executando diversas tarefas. Então, naturalmente, quando os problemas chegam e por elas terem essa característica extremamente emocional, elas se potencializam. Quando uma mulher tem um problema, a primeira coisa que ela quer é falar sobre o problema. Falar, falar e falar. Isso alivia para que ela possa achar a solução daquele problema. Isso faz com que ela se sinta mais leve para tentar resolver o problema, seja ele qual for. É comum conversarmos com casais que têm algum problema específico e notarmos que a mulher esperava do marido uma atitude igual a dela e vice-versa. Isso acaba gerando um outro problema entre eles, pois criar uma expectativa quanto à atitude do outro. Mas quando entendemos que, diante das mais diversas situações, cada um vai reagir da sua maneira específica, deixamos de criar uma falsa expectativa sobre o outro e assim deixamos de nos decepcionar. Quando entendemos que a decepção está em nós, porque esperamos que nosso cônjuge venha a agir como nós agiríamos, começaremos a entender como seria a atitude dele. Quando nos propomos a entender esses princípios, estamos dando um passo na direção da tolerância. Quem não entende essas diferenças se torna inflexível, difícil de lidar, donos da verdade, e aí a convivência fica prejudicada. Não é difícil acharmos pessoas assim que não entendem que existam essas diferenças. Fomos ministrar uma palestra e, no final, o marido veio nos agradecer porque ele nunca havia escutado sobre as diferenças, sobre o homem agir com a razão e a mulher com a emoção, e que haviam discutido diversas vezes porque um não teve a atitude que o outro esperava. Quanto mais entendemos o nosso cônjuge, mais fácil será entender as suas ações e reações e mais harmoniosa será a convivência em família. O importante é sabermos que as diferenças existem e devem ser superadas. Não devemos criar em nosso cônjuge a imagem de um super-herói que estará sempre pronto para qualquer situação e que não errará nunca, e sim entendermos que ele tem defeitos e fraquezas como todas as outras pessoas, que precisa de paciência e atenção, respeitando seus limites. Afinal, nem o cinema conseguiu casar o super-homem com a Mulher Maravilha. Capítulo 3. Lixo emocional. O processo de namoro, noivado até a chegada do casamento tem que servir para apararmos algumas arestas que por acaso venham a aparecer. Tem acontecido que muitos casais têm pulado algumas etapas importantes e entrado no casamento sem mesmo saberem se essa era a coisa certa a fazer. A chegada de um filho que não estava programado é a principal causa desse pulo de etapas. Só que a vida é feita de ciclos. Um dia essas etapas podem fazer falta, mas o que mais acontece é que o casal que pula etapas entra no casamento sem saber exatamente como agir e também não tem tempo de aprender, porque tem que aprender a criar um filho, por exemplo. Normalmente tendem a aparecer alguns traumas nesses períodos, visto que geralmente ficou em déficit algum aprendizado ou preparação. É comum encontrarmos casais que se desentendem e se ofendem, até mesmo se separam, porque transferem a culpa disso ou daquilo para o outro. Algumas dessas situações simplesmente não morrem. Por mais que conversem, discutam, mas parece que de repente a situação está lá de novo. Isso acontece porque algumas situações geram um lixo emocional. Esse lixo tem que ser tratado. Muitas vezes são coisas, atitudes ou palavras que não serão esquecidas pelo resto da vida. Esse lixo se transforma em uma mágoa que não dá para simplesmente ser esquecida. Não se consegue passar por cima e também não se torna algo que podemos ignorar. Geralmente, por mais que não queira, essa situação vem à tona em qualquer discussão que o casal tenha. Você conhece pessoas que falam do passado como se tivesse acontecido ontem? Esse lixo emocional, se não for tratado, vai ficar perturbando por longos anos e só tem uma forma de se livrar: exercer o perdão. Aí você vai dizer:
tenho dificuldade em perdoar. Todos nós temos essa dificuldade, mas ela diminui a partir do momento em que entendemos um pouco mais sobre o perdão. Temos que entender que o perdão não pode ser encarado como um sentimento. Não temos que esperar para sentirmos vontade de perdoar e só depois perdoar. O perdão é uma decisão. Você decide perdoar aquele que te ofendeu e pronto. Outro princípio: a partir do momento que você decide perdoar, você tira de suas mãos o poder de cobrar algo sobre aquela determinada situação. A partir daquele momento, o que te constrangia, te incomodava ou te machucava não deve mais exercer poder sobre você. Isso não quer dizer que você vai esquecer o ocorrido, mas isso não pode te incomodar mais. Por isso que o perdão é uma decisão. Ou vive refém de uma determinada situação porque diz que não consegue perdoar, ou decide perdoar, se liberta e dá espaço para ser feliz. Além de tudo, a falta de perdão gera amargura, que por sua vez gera doenças psicossomáticas, ou seja, doenças físicas ou não, que têm seu princípio na mente. Costumo dizer em minhas palestras que um relacionamento sobrevive até a falta de amor, pois o companheirismo, o respeito, a admiração, de uma forma ou de outra, acabam compensando, mas um relacionamento não sobrevive à falta de perdão. Quando perdoamos e deixamos de cobrar ou discutir sobre determinada situação, quebramos uma sequência, um círculo vicioso de cobrança e culpa, culpa e cobrança, e temos mais tempo para buscarmos a felicidade junto com o nosso cônjuge. Temos que analisar se não temos um lixo emocional que se faz necessário jogarmos fora. Isso deve se tornar uma rotina em nossos relacionamentos para que eles estejam sempre sadios e fortes. As pessoas que vivem sem mágoas encaram a vida de uma forma mais aberta, são mais agradáveis, mais positivas, atraem as outras pessoas para perto de si, são referências, são bem resolvidas e seus casamentos são mais felizes. Quando o casal começa a praticar o perdão, o casamento melhora, o relacionamento com os filhos melhora, até o seu entorno melhora. Mas essa condição só é possível a partir de uma decisão. Eu decido perdoar, eu decido ser feliz, eu decido viver. O perdão começa quando você consegue orar pela outra pessoa. Não é fácil, mas é necessário. Capítulo 4: Blindando o casamento. Muitos casais com os quais conversamos usam o mesmo discurso. Não sei o que fazer, nada está bom, blá blá blá. Temos que entender que casamento é feito muito mais de atitudes do que palavras e às vezes erramos por inverter essa ordem. Resolvemos reunir aqui algumas atitudes que podem ajudar a ajustar os relacionamentos. Casamento blindado deve ser como uma tropa de elite, que deve conter no mínimo 2 e no máximo 2 participantes. Nunca dê espaço para terceiros participarem de seu casamento. Os problemas do seu casamento só dizem respeito a vocês. Desta forma, só vocês têm o direito e a obrigação de opinar, debater, discutir e resolver tais problemas. Nunca divida sua vida íntima com os outros. O matrimônio é uma instituição sagrada. Casamento blindado exige amor. Cultive o amor. Trate o seu cônjuge como você gostaria de ser tratado. Regue seu casamento com amor todos os dias. A partir do momento em que o amor for cultivado em seu casamento, o respeito também vai andar de mãos dadas com você. Casamento blindado exige adaptabilidade. É uma das principais atitudes positivas. Ser uma pessoa adaptável é um fundamento básico para a vida. Imagine para o casamento. Lembre-se que seu cônjuge tem uma individualidade e isso precisa ser respeitado. Se adaptar às situações do cotidiano demonstra amadurecimento emocional e positividade em construir um bom relacionamento. Casamento blindado exige flexibilidade. Ser flexível é, acima de tudo, compreender ou aceitar as opiniões ou ideias um do outro.
Pessoas que cultivam a flexibilidade são pessoas consideradas dóceis e de fácil trato. Para um casamento bem-sucedido, ser flexível é primordial. Afinal, convivemos com nosso cônjuge que é totalmente diferente de nós. Casamento blindado exige confiabilidade. Num casamento, os cônjuges têm que se fazer confiáveis um ao outro. A palavra do cônjuge tem que valer mais do que a palavra de alguém de fora, mas isso não pode ser imposto, tem que ser conquistado. Quanto mais confiável você for, mais confortável seu cônjuge se sentirá ao seu lado. Casamento blindado exige direcionamento. Os cônjuges têm que ter planos e metas juntos. Viagens, cursos, posses, tratar o caminho, conduzir o tempo e renda da família para executar tais metas. Esse direcionamento tem que ser desenvolvido, ajustado, corrigido sempre para que o casal seja beneficiado. Casamento blindado exige potencialização. Potencializar é tornar mais seguro. Os cônjuges têm que se habituar a expor o lado bom do outro, elogiar em público, mostrar não só para os outros, mas para o seu próprio cônjuge o quanto ele é importante para você e o quanto você é feliz com ele. Potencialização traz segurança e repele o ciúme. Casamento blindado exige investimento. E não falo apenas em investimento financeiro, mas também em tempo de qualidade, atenção e dedicação. O investimento financeiro também é de extrema importância. Programas simples que envolvem só o marido e a esposa devem ser feitos e não exigem alto investimento. Invista seu dinheiro, seu tempo, sua atenção, sua criatividade, afinal vocês vão passar longos anos juntos. Casamento blindado exige dedicação. O casal tem que entender as necessidades um do outro. Um casal dedicado se adianta em diversas situações de seu cotidiano e que fazem toda a diferença. Essa dedicação pode fazer a diferença também no momento de um problema de saúde. Você só consegue se dedicar a alguém que você conhece, ou seja, a dedicação envolve conhecimento. Você deve conhecer bem o seu cônjuge. Casamento blindado exige perdão. Como já falamos anteriormente, o perdão é o fôlego de vida de um casamento. Deve ser praticado um dia após o outro, mesmo que seja para os mesmos erros. Devemos estar propensos ao perdão. Sobre qualquer que seja a situação, nossa primeira atitude deve ser o perdão. Casamento blindado exige persistência. A globalização trouxe muitas mudanças. O indivíduo tem que ser bem-sucedido, ter um bom emprego, um bom salário, ter uma boa casa, um bom carro, para ser considerado um vencedor. Mas esse mesmo sistema não se importa se o indivíduo tem um bom casamento. Persistência é apostar alto no seu relacionamento, entender que Deus colocou alguém ao seu lado e Ele vai te ajudar a entender e administrar essa situação. Persistência é entender que o amor existe e ele começa em Deus e se estende até o seu casamento. É entender que a sua família é um projeto de Deus. Persistência é entender que desistir não é uma opção. Persistência é buscar a cada dia um casamento feliz. Considerações finais. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. O casamento é um projeto de Deus. Desde o início, Deus instituiu o casamento para que nós fôssemos felizes ao desfrutarmos dele. Muitas vezes nós acabamos, talvez por ignorância ou por teimosia, colocando obstáculos para termos um casamento feliz. Deus tem infinitas bênçãos para a nossa família. Quando nos casamos, temos que estar dispostos a entender que a pessoa a qual escolhemos para viver ao nosso lado tem a sua própria individualidade, seus costumes, seu ritmo de vida,
e que se realmente queremos partir para uma vida a dois, teremos que enfrentar uma infinidade de mudanças e que elas geralmente vão ter que começar em nós. O casamento é algo sério e sagrado, e a partir do momento em que decidimos optar por ele, devemos também estar dispostos a lutar por ele. O casamento é deixar de lado sua vida solitária e aprender a dividir tudo, absolutamente tudo, com outro alguém. Quando encontramos esse caminho da felicidade, percebemos o quanto valeu a pena ter investido nosso tempo, dinheiro, dedicação. Vamos entender que aprendemos a perdoar, a tolerar, a amar. Enfim, quando nos dermos conta, vamos perceber que é perfeitamente possível termos um casamento feliz.